Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Flamengo negocia a venda de jogador para o Orlando City dos Estados Unidos. Flamengo é o lanterna do Campeonato Carioca. Vamos entender o regulamento para rebaixamento. West Ham aceita proposta milionária e negócio por Paquetá pode ser fechado a qualquer momento. Felipe Luiz perde a paciência no Flamengo e vai fazer mudanças drásticas para o resto do Campeonato Carioca. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O início do Campeonato Carioca acendeu um sinal de alerta no Flamengo. Sem vencer nas 3 primeiras rodadas, o rubro-negro viu o time sub-20 patinar dentro da competição e já admite internamente a necessidade de ajustes para evitar um cenário ainda mais desconfortável na Taça Guanabara. A derrota para o Volta Redonda no sábado escancarou as dificuldades. Com 2 derrotas e um empate, o Flamengo soma apenas 1 ponto e começa a perder margem de erro na competição estadual, mesmo tratando o torneio como parte do seu processo de preparação para essa temporada. A aposta inicial foi clara. Por conta da disputa da Copa Intercontinental, o elenco do Flamengo principal só se reapresentou no dia 12 de janeiro. E com isso, o clube optou por iniciar o Campeonato Carioca exclusivamente com a garotada do Sub-20, abrindo mão até da Copinha para priorizar o estadual. O contexto preocupa principalmente pelo calendário, porque o Flamengo vai ter pela frente clássicos contra o Vasco da Gama e contra o Fluminense, e a manutenção de uma equipe totalmente jovem passou a ser vista como um risco esportivo desnecessário nesse momento da competição. Segundo informações do Sport TV, a diretoria do clube já trabalha com a possibilidade de escalar um time misto nas próximas rodadas. A ideia é reforçar a equipe com reservas do elenco principal, mantendo o Bruno Pivetti no comando na beira do gramado, mas oferecendo mais competitividade ao grupo. O treinador evitou confirmar mudanças, mas deixou claro que vai seguir as diretrizes do clube. Em discurso cauteloso, o Bruno Pivetti reforçou o planejamento. É jogo a jogo e que novas orientações devem ser repassadas pela diretoria do clube nos próximos dias. Vamos entender agora o que prevê o regulamento da competição. Em 2026, o Campeonato Carioca foi dividido em 2 grupos de 6 times. As regras do descenso estão explicadas a partir do artigo 13 do regulamento. Em resumo, os 2 clubes com a pior campanha de cada chave vão jogar o quadrangular do rebaixamento, todos contra todos em 2 turnos. Logo, cada time vai fazer 6 partidas. A pior equipe do quadrangular será rebaixada para a próxima Série A2. Após o término da 2ª rodada da Taça Guanabara, o Flamengo é o time de pior campanha, mesmo tendo um jogo a mais do que a maioria dos seus adversários. Tem 1 ponto, é o 6º do grupo B e o 12º colocado na classificação geral do campeonato. O Flamengo decidiu disputar as rodadas iniciais desse campeonato com seu sub-20. O time principal encerrou a temporada em 17 de dezembro, quando o elenco entrou de férias. Nessa primeira fase, a equipe ainda vai enfrentar o Vasco dia 21 e o Fluminense no dia 25. E, por fim, o Sampaio Correia no dia 7 de fevereiro. Para contratar o meia Vitor Hugo, o Atlético Mineiro investiu 2,5 milhões de dólares, cerca de 13,4 milhões de reais na cotação atual. Com isso, o clube de Belo Horizonte comprou 50% dos direitos econômicos do jogador. A negociação foi fechada nesse domingo, após o Vitor Hugo ser aprovado nos exames médicos do clube. O contrato do meia firmado com o Atlético Mineiro é válido por 5 temporadas, ou seja, até 2031. O jogador é um pedido do técnico Jorge Sampaoli, com quem trabalhou nos tempos de rubro-negro. O Vitor Hugo não estava nos planos do técnico Felipe Luiz no Flamengo. Diante disso, o Mengão emprestou o atleta ao Santos, clube no qual o jogador atuou por empréstimo na última temporada. Cria das categorias de base do Mengão, o Vitor Hugo fez parte do elenco que conquistou títulos nas últimas temporadas.
Um dos mais importantes foi a Copa Libertadores da América em 2022, no Equador. Além disso, o atleta ganhou 2 Copas do Brasil, 2022 e 2024, e um Campeonato Carioca 2024. E foi um pedido, como já dito, do técnico Sampaoli. O Flamengo anunciou a contratação do goleiro André na última quinta-feira, segundo reforço do Flamengo para a temporada de 2026. Agora a diretoria rubro-negra definiu que a sua coletiva de apresentação vai ser hoje aqui no Ninho do Urubu. O André vai dar uma entrevista coletiva às 15h30, horário de Brasília, nessa segunda-feira, no CT Ninho do Urubu, acompanhado do diretor de futebol, José Boto. O goleiro vai vestir a camisa rubro-negra pela primeira vez e, na sequência, vai conversar com a imprensa. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me ajuda aí, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, dá uma hypada no vídeo e pronto, valeu, muito obrigado. O Flamengo negocia a saída do zagueiro Iago para o Orlando City dos Estados Unidos. O jogador de 20 anos disputou os 3 jogos no início do Campeonato Carioca, mas está em conversas para ser vendido ao futebol americano. O seu contrato vai apenas até o final desse ano e ele chegou a receber algumas propostas de renovação nos últimos tempos, mas pesou a falta de oportunidades que ele está tendo nos profissionais. Iago bateu a idade de sub-20 e virou fixo na equipe do Felipe Luiz no meio de 2025, mas não conseguiu ter nenhuma chance. A transferência se desenrolou nos últimos dias e a direção do Flamengo aguarda o aval do presidente BAP para finalizar a transação que estava em viagem e vai se reunir com o José Boto. A proposta foi recebida na semana passada. Com passagem pelas seleções de base, o jogador despertou o interesse de clubes do Brasil e de fora do país. Ele tinha sondagens no mercado europeu e também no mercado da Arábia Saudita. Ele é o capitão da geração que conquistou a Libertadores e o Mundial de Clubes da categoria. Inclusive, ele marcou um gol de empate na final contra o Barcelona na disputa aqui no Maracanã. O Iago chegou ao Flamengo para o Sub-17 em 2021. Ele surgiu no Volta Redonda, adversário que pode ter marcado a sua despedida do clube. Foram apenas 4 jogos como profissional. Conforme informações do portal Bola VIP Brasil, o West Ham foi convencido e o acordo pelo Lucas Paquetá de 265 milhões de reais fez os ingleses aceitarem o negócio de maneira imediata. Existe o acordo verbal tão esperado pelo Flamengo e, sem dúvidas, a vontade do jogador foi essencial para a posição do West Ham a aceitar fazer o negócio. A informação ainda dá conta que a sinalização positiva do West Ham aconteceu nas últimas horas desse domingo e o valor exato a ser pago pelo Flamengo vai ser de 42,5 milhões de euros, 265 milhões de reais na cotação atual, que inclui bônus e metas estipuladas. É bom destacar que a imprensa europeia já vinha dando o acordo como iminente, o que já está muito perto de acontecer. Caso a contratação se confirme, o brasileiro vai chegar como a grande contratação do futebol brasileiro em 2026. O portal ainda contou que restam detalhes burocráticos que estão sendo finalizados entre as partes. Após isso, finalmente, o Lucas Paquetá deve ser anunciado como a grande contratação do mais querido. O Paquetá tem 28 anos, completados em agosto, 1,80 m de altura, já fez 61 jogos pela seleção brasileira e marcou 12 gols. É um meia ofensivo canhoto que pode jogar de meia central ou meia esquerda. Está no West Ham da Inglaterra desde agosto de 2022 e tem contrato por lá até 30 de junho de 2027, com opção de renovação por mais um ano. Seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 35 milhões de euros. Como clube formador, o Flamengo tem direito a 4% do valor dessa transação pelo mecanismo de solidariedade da FIFA. Essa quantia é depositada num fundo da FIFA, que é a responsável pelo repasse de volta para o Flamengo. O valor inicial apresentado informalmente foi de 35 milhões de euros, 217 milhões de reais fixos, mais 5 milhões de euros em bônus, 31 milhões de reais.
Dessa forma, o Flamengo teria direito a 4% dos 35 milhões de euros e depois mais 4% dos 5 milhões de euros, caso as metas sejam atingidas, né? Ou seja, 1,4 milhões de euros, 8,7 milhões na cotação atual, mais 200 mil euros, 1 milhão e 200 mil reais na cotação também atual, posteriormente, totalizando 9 milhões e 900 mil reais no caixa. O Paquetá chegou ao Flamengo aos 9 anos de idade e deixou o clube com 21 anos, 4 meses e 1 semana de vida. A sua rescisão foi publicada no BID da CBF no dia 3 de janeiro de 2019. Dentro do período estipulado pela FIFA, ele vai ganhar, então, os 4%. Aí eu te pergunto, você está contente com essa nova contratação do Flamengo iminente? Coloca aí que eu quero saber. Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar os parabéns aqui para o filho do meu amigo Fernando Braz Dias, o Juan Gomes, que hoje está fazendo aniversário, 28 anos. Muita saúde, muitos anos de vida, tudo de bom para você, meu garoto. Comemore bastante o seu dia. Parabéns, Juan. Tamo juntos! Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro e de dar uma hypada nesse vídeo, né? Porque isso é muito importante para o nosso crescimento aqui no YouTube. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!